bem-vindos a mais um Blindcast. Eu sou o Rabone Medeiros e hoje eu tô aqui com o Danilo Nunes. Tudo bom, Danilo? Tudo bom. Tudo ótimo. Se você tava dormindo agora, você acabou de acordar, porque... Clima de carnaval. Vamos lá, né? Pois é, já animando pra esse carnaval. Você deve estar ouvindo esse podcast ou no meio do carnaval ou no final do seu carnaval. Seu carnaval passou, você está triste, mas você tem Blindcast pra ouvir. Lembrando pra vocês, né? O Blindcast está disponível no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e em muitas outras plataformas. E se a gente ainda não tá disponível em uma plataforma, lembra a gente que a gente dá um jeito de estar também, beleza? Beleza, aí quem estiver escutando, lembra de dar seus comentários, mandar os seus joinhas, enfim, né? Dar um incentivo pra gente continuar fazendo esse programa lindo. O pessoal tá fazendo um bocado de coisa aí nas redes sociais. Acompanhem. E é isso. Que nem o Danilo falou, né? A gente tá com projetos novos pro Blindcast. Nosso projeto principal continua sendo o podcast, né? Então, a gente quer o feedback de vocês, principalmente com relação ao podcast, porque é o que a gente leva mais a sério, é o que a gente tem mais trabalho de fazer, digamos assim. Mas a gente tá com alguns projetos novos que estão nas nossas redes sociais. Tá tendo live da Bia toda quarta-feira depois do episódio na página do Facebook. E eu comecei a fazer essa semana uma análise dos participantes nos stories do nosso perfil do Instagram. O perfil do Instagram é novo, Blindcast_Survival, para quem ainda não seguiu. E toda quinta-feira eu tô fazendo uma análise dos participantes, uma história para cada participante, algo bem rapidinho. E a gente também tá com a parceria com o Felipe Cohen, que tá fazendo a review agridoce, que nem você viu no podcast que teve do Felipe com a Bia. Ele tá fazendo lá na Tribo Falou, mas em parceria com o Blindcast também. Então fiquem de olho. Essa semana saiu na terça-feira, não sei que o desse episódio, quando que vai sair, mas tá bem legal. Então fiquem de olho nas redes sociais do Blindcast, que a gente tá tentando produzir o máximo de conteúdo para vocês, porque a gente sabe. Temporada All Stars, vocês ficam sedentos de conteúdo e a gente quer dar conteúdo para vocês justamente para poder movimentar tudo e a gente falar de Survival a semana inteira, né? Pois é, muita coisa rolando. Então a dica é seguir a gente nas redes sociais que vocês não vão perder nada. Exatamente. Partindo para esse episódio, né, a gente tem a contagem de confessionários. A gente teve o Adam e a Natalie tendo 5 confessionários, o Rob e a Amber, né, casal até nisso, tendo 4 confessionários cada um. A Parvati, o Ben, o Jeremy, a Denise, o Tony, a Sarah, a Sophie, o Tyson e a Kim, cada um teve 2, um monte de gente com 2 confessionários. Ethan, Dani e o Wendell com 1 confessionário. E agora Michelle, Sandra e Nick com 0 confessionários. E aí, Danilo? O trio lendário, né? Com 0 confess. Pra mim, esse pode ser o F3. Eu fiquei triste pela Sandra não ter confessionário nesse episódio. Eu não acho que seja ruim, tão ruim assim, em questão de Edic, até porque a gente já acha que a Sandra não vai ganhar essa temporada, né? Ela pode chegar no F4, mas no caso no F5, né? Porque não tem como tirar alguém no F4 hoje. Mas ela pode chegar no F5, eu acho que vão querer tirar ela de alguma maneira. Mas a Michelle tá com. Ser a pessoa com menos confessionários da temporada, tá dando bastante polêmica aí, né? Pois é, o pessoal fica nessa de vigiar os confessos da Michelle, né? A pessoa que tem relevância, claro que chama atenção até quando não tem confess, né? Ao contrário de certas pessoas do cast que pode até socar 5 confess que nem a Amber, que ninguém comenta nada sobre ela, né? Então é isso. O Michelle novamente mostrando como é poderosa nesse episódio. E quem achar ruim, mete o dedo na boca e rasgue. E queria comentar também, né? 9 confessionários pra Edge of Extinction nesse episódio, né? De 40 do total, né? Foi praticamente um quarto dos confessionários pra Edge of Extinction. Muita Edge of Extinction a gente vendo, né? Sim, muita Edge of Extinction, mas eu acho que era necessário porque tiveram a Hellard, né? A Hellard não, perdão. Acho que foi necessário porque teve justamente as vantagens nesse episódio, né? Então eles precisavam explicar, além da Amber chegando lá, como foi que o Jeremy recebeu a vantagem em específico. Então, achei que 9 Confess foi até balanceado, digamos assim. Já que essa twist existe, né? E tá tendo muito impacto no jogo, então é melhor eles explicarem direitinho. Só pra dar um destaque aqui, né? Antes da gente partir pra comentar o episódio, que a Edge of Extinction já é nosso primeiro assunto.
A gente falou que a Sandra teve 0 confessionário nesse episódio, porém foi nesse episódio que ela chegou a 100 dias jogados de Survivor. Então a rainha Sandra tá aí junto com Rob, Parvati não, Amanda, Ozzy e Siri. Se eu não me engano, são só esses 4. E A agora a Parvati Sandra. também. A Parvati também? São 6 ainda agora? Ai, tem um monte de gente, eu não lembro qual é, não, mas a Parvati tem muitos dias jogados, acho que é 120, uma coisa do tipo. Ah, então aqui. Então, eu lembro do Rob, do Ozzy, da Amanda, mas enfim, essa galera aí que tem 100, mais de 100 dias jogados de Survivor, a Sandra agora está nesse número, né? E eu até me espantei quando eu vi esse dado, pra mim ela já tinha batido, mas realmente, apesar dela ter ganhado 2 vezes, ela só participou 3, né? E ela saiu meio cedo em Game Changers, né? Sim, ela teve o azar de dar swap lá, de tirar ela cedo do jogo, e acabou que ela não fez os 100 dias na outra participação, né? Ao contrário da Parvati, por exemplo, que eu acho que ela era quem tinha mais dias jogados, ou uma coisa do tipo, eu não sei, os fãs da Parvati sempre ficavam falando sobre isso. Faz sentido, Mas né? É porque a Parvati tem 2 finais e em Cookie Islands ela chegou relativamente perto da final também, né? sim, eu acho que ela saiu antes do episódio, do último episódio, né? Então, É verdade. Eu não tinha pensado sobre isso, então a Parvati também está nessa lista, né? é. Mas é. Tem o Ozzy também, não sei se você Tem o Ozzy falou. também. O Rupert, provavelmente, que jogou milhões de vezes. É verdade. A O Andrea, Russell não, talvez. porque o Russell só. Ele é parecido com a história que a Sandra tinha antes, né? O Russell, ele tem 2 finais, mas uma participação bem breve, então não deve somar 100. Não, com certeza não, porque ele durou 3 dias, 6 dias, sei lá. Então, realmente, não. Quem deve ter é a Sandra mesmo. Ou a Andrea. Partindo agora pro episódio mesmo, né? A gente começa com o Edge of Extinction e a Amber deixando claro que veio pra jogar pro Rob, né? Que é até algo que o Juan comentou no último Blindcast. E eu super concordei, né? A gente tava com expectativa gigante em cima da Amber, torcendo pra ela ser uma boa participante, pra ela, tipo, calar a boca dos haters, mas até então ela só tá mostrando que realmente os haters têm razão, talvez. Ah, eu discordo um pouco nesse sentido, porque eu acho que, assim, ela veio pra jogar e com certeza tinha em mente que ia ter essa parceria com o Rob, né? Porque, afinal de contas, eles são casados, mas eu não acho que ela veio apenas para jogar em função do Rob. Como ela foi eliminada, eu acho que foi mais no sentido de dizer, agora que a minha tocha foi apagada, só me restou ou tentar voltar pro jogo na hora do desafio, né, que vai O que ter, é muito difícil, né? o que vai ser bem difícil para ela, ou ajudar o meu marido de alguma forma através da Edge of Extinction. Não, o que eu falo ser muito difícil não é porque, tipo assim, eu acho que é difícil da Ember retornar. Nem tô falando nesse ponto. Tô falando mesmo porque é difícil. É muita gente concorrendo. E ainda mais com a Natalie recebendo tokens, aí vai ficando cada vez mais difícil, né? Sim, estatisticamente vai ser difícil para ela voltar, né? A nossa estatística é de que até hoje a gente só teve homens voltando da Age of Extinction, né? Exato, mas como só estão eliminando mulheres, então a chance de uma mulher voltar vai ser alta. É verdade. E aí a gente lembra, né, que no último episódio ela deixou o token pro Rob. E a gente tem uma cena até legal do Robin recebendo o token dela, porque justamente ele recebe o token e ele fica naquela, pô, será mesmo que foi a Amber que foi eliminada? Ele Será que chegou até alguém a teria a cogitar, né? capacidade de deixar o token pro Rob, sabe? Não, assim, eu até tentei me colocar no lugar dele e claro que o mais óbvio seria pensar que a Amber saía, né? E que foi realmente o que aconteceu. Mas às vezes tem a chance de alguém estar pensando, agora que eu fui eliminado, acho que a minha maior chance é tentar fazer amizade com alguém que seja poderoso dentro do jogo, ou sei lá, possa me ajudar depois que vier aqui na Edge of Extinction, né? Talvez seja um gameplay mais avançado. Não, acho que gameplay na Age of Extinction você tem que tentar qualquer coisa, porque ali é muito difícil, como a gente mesmo falou, não é difícil só pra Ember, é difícil pra qualquer pessoa que chegar ali. Então você realmente tem que tentar algo arriscado, porque se você não arriscar, você não. E se você for pensar quando o Rob e a Amber estiverem juntos na Edge of Extinction, vai ser uma vantagem muito grande para os dois, né? Porque talvez eles trabalhem em conjunto, botem a moedinha lá só para uma pessoa, entendeu? Provavelmente o Rob
que é melhor nos desafios e tal. Então, eu acho que essa twist realmente foi feita pro Boston Rob e pra Ember, porque tá meio descarado. Não. Mas, sinceramente, com relação à Twitch, né? Aproveitando para comentar um pouco disso, eu tô gostando dessa Twitch porque, assim, equilibra as vantagens no jogo. Assim, ou equilibra ou dá para as pessoas que são próximas dos eliminados. Eu acho interessante justamente porque, teoricamente, se você é próximo de um eliminado, você é minoria, teoricamente, óbvio. E a partir do momento em que você precisa pegar os tokens dos eliminados e cada um tem um token, aí você meio que equilibra uma vantagem para cada participante, entende? Eu gostei da Twitch, sinceramente. Eu acho que ela tá funcionando bem. Quando eu li ela, eu falei, pô, será que vai ficar ruim, sabe? Será que eles vão ficar mijando uns tokens pro pessoal? Mas até então eles não fizeram isso, eu tô achando que tá legal sim. Sim, eu acho que até agora foi bem interessante. A gente também deve falar da outra twist que apareceu nesse episódio, né? Dos ídolos. Também tão diferentes. Então acho que a produção tá tentando explorar essa dinâmica de serem retornantes que já se conhecem há muito tempo, né? Os winners geralmente têm a ligação com o outro de muitos anos. Então tá sendo até divertido acompanhar essas coisas que são de fora do jogo tendo impacto e a produção não tentando esconder totalmente, né, o impacto que isso tem toda a season de Retornante. E até uma pergunta que eu botei aqui na pauta, eu queria falar com você, você acha que realmente a Ed vai ter todo episódio, né? Porque a gente viu em Edge of Extinction, a gente teve algumas vantagens aparecendo na Ed. Nesse tá parecendo que vai ter todo episódio, né? Você acha que vai? Eu acho que vai ter relativamente em todo episódio. Provavelmente não vai ter quando rolar uma swap, alguma coisa por causa do tempo. Vai funcionar na minha cabeça parecido com Island of the Idols, né? Teve alguns episódios que a gente não teve lá, mas na grande maioria tinha alguma vantagem entrando no jogo. Sim. É Então, acho que só quando realmente você não tem airtime pra encaixar aquilo, que aí você meio que corta, né? sim. Então a gente pode esperar aí o Anula Ídolo, a Extra Volt, mais ídolos com tempo contado do CT para funcionar. Enfim, várias coisas, né? Inclusive Vantagem vai dar rodo, né? essa vantagem é nova, né, no Não, Survival então, US. ela apareceu na temporada passada, mas a Janet não quis pegar. Não sei se você lembra. Ah, Ela sim, foi verdade. oferecida pra Ela não Janet. usou, né? Mas essa vantagem, a primeira vez que eu vi foi em Australian Survival. Então, Ah, eu é? gostei. Eu não assisti todas as temporadas de Australian Survival. Ela funcionava do mesmo jeito lá? Sim, do mesmo jeito. E teve um impacto muito legal lá. Foi no F6, né? No caso, mas enfim, né? Vamos ver o que é que o Jeremy vai fazer com essa vantagem aqui. Não, pois é, porque eu até tomo o que a Janet falou na temporada passada, né? Ela não quis pegar essa vantagem porque na cabeça dela ela estaria em maioria. A gente até criticou a decisão. Criticou e apoiou ao mesmo tempo, porque a Janet tinha um pensamento muito de aliança, né? Um jogo meio old school. E aí, ela pensou que ela estaria na maioritária, e aí não valeria a pena pegar essa vantagem, porque ela se colocaria fora de um CT e deixaria de ser voto. Mas eu acho que foi um pensamento muito coletivo, sabe? Em Survival você tem que cogitar as possibilidades em que você pode estar em minoria também. Então, eu acho essa vantagem muito boa, sinceramente. Porque é aquilo, é uma imunidade de tipo assim, ó, tô me sentindo em perigo, tô fora, entendeu? Tô salvo. Não quero saber, vocês que lutem, entendeu? Pois é, né? Eu acho que no caso da Janet tinha lá as razões dela de não querer perder o voto para aquele conselho em específico, né? Que em Age of the Idols você tinha que arriscar perder o voto, né? No caso. E aqui não, a gente só tem que dar um token que as pessoas estão achando que vai ser para comprar comida ou então coisas do acampamento. Não, e o Jeremy tinha dois, né? Então, a Natalie foi inteligente em mandar pra ele justamente por isso, né? Como ela podia mandar. Provavelmente ela teria mandado aquele ídolo pra ele, se fosse, se ela pudesse no episódio passado, né? Sim, acho que era a primeira opção, né? Mas como a tribo dele venceu. Ela teve que escolher alguém da tribo vermelha. E aí a Natalie fica com dois tokens, né? A única pessoa que tem token na Edge of Extinction.
E o Jeremy fica com um, né? Então todo mundo tá com um praticamente, só a Sandra que agora tá com zero e as pessoas que ganharam também, né? Tem o Rob e no caso a Denise, Sim, que estão com tem 2 agora. 2. É, esqueci. Enfim, comentei. E aí a gente parte pra essa tribo Cele, né? Essa tribo Celê, nunca sei como pronuncia, a tribo azul, né? A gente começa o episódio com o Ben dando aula de como se acha ídolos, porque é a única coisa que ele sabe fazer em Survivor, né? Ah, eu não vou entrar no hate do Ben, não, porque eu estou achando ele maravilhoso nessa Eu que temporada. tô gostando também. Podem jogar as pedras em mim. Eu acho que ele tá sendo uma pessoa muito divertida na Tribo Azul e na temporada em geral. Todos os confessos que ele dá, ele tá, sei lá, muito. Parecendo muito afim de estar jogando, sabe? Muito feliz de estar ali com os outros winners. Então, assim, eu acho que ele tá tentando uma estratégia para fazer social, sendo que na temporada dele ele já tinha um bom social de forma geral, assim, no começo da temporada. Então, eu gostei assim, de ver ele utilizando esse medo que as pessoas poderiam ter dele encontrar ídolos novamente para usar em seu favor, né? Dizer, olha, eu não vou nem procurar, não precisa ter medo e ainda vou ajudar vocês a acharem ídolos. Não, é porque ele nem faz questão de ficar nem com a outra metade do ídolo, né? Ele mostrou bastante, entre aspas, humildade, né? Ali de falar, olha, eu quero saber onde tá o ídolo, mas não precisa estar na minha mão. Eu assim, achei que foi uma jogada interessante da parte dele não pedir o ídolo em si. Eu achei que foi mais um erro da Denise não ter dividido isso com ele, porque se eu estivesse no lugar do Ben, eu podia até não pedir, né? Mas eu ia esperar que a pessoa me entregasse até porque ela viu que eu tava lá com ela, né, ajudando a encontrar, então acho que a Denise acabou mostrando ali que o Ben não seria uma preferência para ela, né? Tipo, a maior preferência. Sim. Não, e a Denise nesse episódio, eu acho que, assim, apesar dela ter achado o ídolo, foi um episódio bem ruim pra ela no geral. Porque, assim, além do argumento que você deu, ainda tem o fato de, tipo, quanto menos pessoas sabem de um ídolo, melhor. Melhor aquele ídolo é, porque, justamente, né? Você saber onde o ídolo está já é uma vantagem gigante. E se ela desse pro Ben, ok. Nós dois sabemos, no máximo conta pro Adam, entendeu? Mas ela queria dar pra Pavati. E Eu achei tipo, bem por estranho quê? isso, né? A minha Nossa, reação foi a mesma do Adam. Eu fiquei, meu Deus. a pessoa não deve ter assistido nem Heroes vs Villains, né? Porque mesmo que fosse a minha maior aliada, eu não ia fazer isso, só porque pela chance de acontecer a mesma coisa, né? Que rolou lá Meu Deus do na outra céu. temporada. Tipo, não sentido nenhum, assim, Denise é do meu time, fiquei triste por ela, mas nossa, eu tô gostando do jogo dela, inclusive, mas isso daí foi, meu Deus, sabe? E ficou meio aleatório porque a produção não botou nem pelo menos uma cena das duas conversando. Então, assim, ficou tipo do nada. Com certeza elas devem ter alguma proximidade para ela pelo menos cogitar isso, né? Ninguém vai ser, sei lá, estúpido a ponto de pensar se não tem pelo menos uma relação, alguma coisa que a gente não viu. Mas é isso, o Adam nessa vez foi certeiro na hora de falar. E ao contrário do Ben, ele pediu, né, a outra parte lá para a Denise. Sim, E certíssimo. é, e aí, tipo, mostra que ele tá mais sedento, né, pelo jogo em si. Não, e assim, dá pra ver que o social da Denise é muito bom, até pelo token que ela ganhou da Dani nesse episódio. Então, assim, eu tô achando esses três, por exemplo, são os que eu acho que estão tendo o melhor jogo dessa tribo, assim, que menos estão correndo risco pra fazer um jogo bom, junto com o Ethan, talvez. Mas esses três que eu digo, Ben, Denise e Adam, né? O Adam, inclusive, é o melhor editado dessa temporada, né? O que mais tem confessionários, tirando a Natalie, que só dá confessionário na Ed praticamente. E não, não é nem zoeira. É realmente que ela só teve um confessionário antes de ser eliminada, né, tadinha. E teve 11 na Ed. Vai ser a rainha da Age of Extinction. Vai comprar Pois é, comida lá pra todo mundo. vai ser a nova Rain. E assim, mas ela cometeu um erro muito grave. Tipo, se ela realmente tivesse dado a metade desse ídolo pra Parvati, ela tava ferrada agora, sinceramente. Né, às vezes a gente não sabe, né? Talvez desse certo, quem sabe, né? Ah, nunca se sabe, né? Vamos ficar no si, porque felizmente ela não deu.
a metade do ídolo pra Parvati. Não que eu não gostasse, né? Porque eu sou Parvati fã, mas eu ia ser burrice. É porque é muito difícil essa temporada porque você não consegue torcer pra uma pessoa. Você tá torcendo pra 10 pessoas ao mesmo tempo, né? Pois é, se for olhar, não tem muita opção não, que vai ser legal ser eliminado. É, pois é. A gente chega no CT e fala, meu Deus, quem que eu quero que saia? Ninguém. Partindo para outra tribo, né? A tribo vermelha, a gente vai falar um pouquinho dela aqui, já que não tem tanta coisa para falar, né? A tribo não foi pro CT, a gente só teve uns momentinhos engraçados. E o primeiro deles é quando o Yu tenta pegar fruta-pão, né? Primeira cena engraçadinha desse episódio, né? É, mais uma cena aleatória, né? É, não, é fanservice, né? Tá entregando ali, é filme da Marvel mesmo. Eu acho que a única razão de ter essa cena foi para mostrar a bunda do Yu, não entender qual era o outro propósito. Talvez mostrar ele conversando com a Kim, não sei. Não, talvez o propósito foi justamente ligar com uma outra cena que a gente vai ter mais à frente, que é do Tony montando uma escada para pegar a fruta. Então talvez essas duas cenas tenham uma ligação, mas eu vi uma cena escondida no YouTube, né, no caso, que é da Sandra falando sobre como tinha que comer fruta-pão, que tinha que esperar ela ficar madura, que não sei o que não sei o que lá. Então eu acho que, tipo, não tinha muito conteúdo para essa tribo. Vamos botar eles falando de fruta-pão? Pois é, né? Eu não sei o que comentar mais sobre isso, Rabolho, porque não tem muita coisa pra falar de fruta pão, Não, é isso, sinceramente. é isso. É isso. Pesquisem no Google aí fruta-pão e saibam melhor sobre essa fruta muito interessante. Enfim, algo importante nessa tribo, né? A gente teve duas coisas muito importantes. A primeira foi a Kim achando o ídolo. Fiquei muito feliz, confesso. E dando a metade do ídolo pra Sophie. E aí? Ah, é a Kim fazendo tudo, né? Como diz o meme, faz tudo. Sinceramente, ela jogando no bottom é quase tão bom quanto ela jogando no top, né? Dominando a temporada. Eu acho que ela tá tendo uma boa leitura, assim, da situação em que ela está. É o comentário dela falando que quanto mais você tá no bottom, quanto mais você tenta sair do bottom, mais alvo você se coloca. É uma coisa muito real, né? Uma Geralmente, percepção de jogo incrível, né? sim, e geralmente quando você tá no bottom, a última pessoa que é eliminada da aliança que tá ferrada, geralmente é a pessoa que não tá fazendo nada, né? Porque o pessoal vê ali uma oportunidade de ter alguém menos ofensivo mais pra frente. Então acho que ela teve uma boa leitura e eu acho que ela teve também uma boa decisão ali em relação ao ídolo dela, Mesmo com o que a talvez. Sophie comentou depois, porque Sim, eu eu acho não que fiquei muito fã da reação da Sophie. Assim, até concordo com as palavras da Sophie, mas acho que pra quem foi muito ruim. sim, foi ruim no sentido de que a gente vendo o que a Sophie pensou, ok, a jogada foi. Pode ter seu descrédito, né? Mas avaliando assim o que ela estava tentando fazer, eu acho que teve algum sentido sim. Porque se imagina se ela dá pro Tyson como foi a sugestão que a própria Sophie deu no Confess, né? E eles dividem os votos como dividiram no conselho Não, é passado. isso, concordo. Eu acho que o Tyson não vai deixar ela usar o ídolo pra ele sair, entendeu? Então, na minha opinião, não seria uma boa decisão dar pro Não, é Tyson. aquilo, né? Tá na minoria, larga a mão de quem tá na minoria contigo, né? Já tá ferrado. Se não for rolar uma jogada. E até ela entregar pra Sophie abre uma possibilidade maior de uma jogada rolar do que se ela tivesse dado pro Tyson, né? Sim, eu acho que ela tinha que tentar realmente fazer alguma coisa com alguém da aliança majoritária. Talvez a Sophie não fosse a melhor opção, porque a gente nunca viu elas conversando, né? O Yu talvez fosse alguém mais disposto a jogar com ela, né? Porque deu um frutapão na outra cena, talvez. Ou porque também mostrou aquela cena no CT, né? Dele apoiando ela lá no final. Então, talvez se ela tivesse escolhido ele, que também tem experiência com super ídolo, né? Fazer acordos com as pessoas da minoria. Pra quem não lembra, o Yu eliminou uma pessoa só pra conseguir um voto na final. E foram esses votos que fizeram dele vencedor. Então talvez ele saiba fazer alguns acordos com a minoria. Então, assim, de maneira geral, acho que aqui não fez muito errado com aquele ídolo, não. O azar dela foi que os ídolos dessa temporada têm que ser divididos, né? Quando as mulheres acham os ídolos, a produção dada essa de que os ídolos só funcionam com outra pessoa junto. Mas esses ídolos são normais, né? Não é que nem aquele do Tai, não, né? Não, pelo que eu entendi, eles são que nem aquele do Tai mesmo. Super ídolos mesmo. Não são super ídolos. Tipo, são normais, mas precisam ser utilizados. Por duas Tipo, pessoas. é.
Não, Isso, era que essa a nem minha eu. dúvida. Se eles podem ser usados depois da votação ou se tem que ser antes da Não, leitura ou depois da leitura? Antes, né? eu acho que é antes, normal. Não, ok. Não, é que só você falou de super ídolo, eu imaginei, caramba, será que esses também são, mas não são, né? Não, pode, quem sabe, né? Eu Talvez acho seja. aquela twist de Korong muito boa, inclusive. Justamente, você dá um super ídolo, mas você tem que ter duas pessoas pra usar. Eu achei ótimo. Sim, foi muito bom na época, né? Foi um conselho muito game changer. Diferente do de Cagayan, que o de Cagayan, e assim, em Guatemala, em Cook Islands, em Panamá, é até justificável porque eles estavam aplicando aquilo primeiro. Em Cagayan, eu achei uma twist péssima que eles trouxeram, que até o super ídolo do Tony, que no final só serve pra ele mentir e chegar na final, né? Não, Na chegar no F3, F3. né? Chegar na A F3, final é verdade. foi a twist chamada Yu. É. Tadinho do Yu, tadinho. É, tu- E aí a outra cena maneira, né, que a gente tem nessa da calma importante pro gameplay é a dupla de policiais, né? O Copper Russ voltando ali e mostrando que pode ser uma aliança pra essa temporada também, dessa vez dá certo, né? Aham. Eu acho assim, a Sarah é muito corajosa de dar confesso. Tudo bem jogar com o Tony, eu acho que eles devem ter feito uma amizade depois do jogo. Mas fazer, eu confesso, falando da aliança que te tirou do jogo da outra vez, tem que ter muita coragem. Porque se acontecer, você vai pagar micão, com certeza. A edição não vai deixar passar em branco. Sim. Não, mas assim, eu acho que nem é tão problema assim a aliança deles em Cagayan, porque eles mesmos tiveram em dois lados diferentes das votações, né? Eram alianças diferentes. Por mais que o Tony tenha traído a Sarah, não foi uma traição, oh meu Deus. Quem traiu a Sarah de verdade foi a Cass, né? Então, E a própria a Sarah que flipou, né? Na real. Ela que verdade, flipou pro outro é. lado. Ela flipa e a Cass flipa de volta, né, no caso. Então, assim, não tem muito que um ter raiva do outro. Desculpa por ter flipado e desculpa por ter te eliminado. Ok, tá tudo certo. E é isso. Segue o jogo, né? E eu gosto dessa aliança, sinceramente. A Sarah tá no meu time e o Tony, assim, o Tony é maravilhoso. Eu não quero que ele ganhe essa temporada, mas o mais longe que ele puder chegar pra mim tá ótimo. Porque ele Eu vai acho ficar que fazendo ele tá escada. sensacional nessa temporada. Tá muito bom. Ele é maluco. E essa temporada ele tá mais maluco do que GameBot, sabe? Então tá muito bom. E é isso, vai ter mais cenas, né, também dele assim. Eu acho que ele vai realmente tentar se controlar ao máximo pra não fazer as mesmas coisas que levaram ele a ser eliminado em Game Changers. Game Changers, e eu acho que ele tá fazendo certinho, sim. Assim, continua sendo. Ele não tá perdendo a essência dele, até porque se ele tentar fingir que não é assim, até porque a gente vê ele fazendo na prova, né? Até fazendo um link aqui com a prova. Ele falando, vai lá, fala muito bom pra poder destabilizar os inimigos. Então esse é o jeito dele. Ele vai continuar fazendo essas coisas, ele é maluco, ele vai continuar fazendo essas coisas, mas assim, se ele não tentar aplicar essa maluquice no gameplay dele e tentar controlar tudo, que é o que ele sempre tenta fazer, entendendo que há pessoas muito mais fortes do que havia em Cagayan, e olha que as pessoas de Cagayan já eram fortes, né, pra serem novatos, né? Eu acho que ele consegue aplicar um bom jogo. Não acho que ele ganha, mas consegue ir se mantendo, entendeu? Chegando cada vez mais longe, que é o que ele pode conseguir. Partindo para nossa prova, né? O nome dessa prova é Dragging the Dragon. É a terceira aparição dela. Ela apareceu em Cagayan, né? O Tony já fez essa prova. E em Camboja. Camboja do Jeremy, né? E a vencedora dessa prova foi a tribo da Cal. O maior destaque da prova é Sandra e Sophie dando pau no Rob. Sim. Ai, como é bom a Sophie sempre matando os favoritos do público nos puzzles. Muito bom, muito bom. E é isso, né? Mais algum comentário sobre a prova? Não, a única coisa que eu posso comentar é a mesma coisa que o Ita comentou, né, pro Robbie. Dude, you suck today. Ele postou isso no Instagram, eu achei muito bom, gente. O Ethan postou. Eu falei o que todo mundo queria falar nesse momento. Eu falando isso, eu tô amando o Ita. Eu acho que ele é uma pessoa também como o Ben, que tá ali, tipo, pra jogar com certeza, mas que tá se divertindo e tá tendo um pouco de leveza, né? Porque ao contrário de mim, eu não consigo jogar assim, sem surtar toda hora. Sim. Não, e até o que eu falei lá no início da temporada, que é que os Blindcast Zero não estão postados, tá, gente? Apesar do Bonami ter divulgado
no primeiro episódio de Blindcast Zero, a gente teve um problema. Meu notebook parou de funcionar, eu perdi 2 episódios, o Juan ficou doente, foi um problema atrás do outro, e acabou que a gente só lançou um Blindcast Zero sobre as mulheres da tribo vermelha. Mas, no Blindcast Zero, a gente falou sobre o Ethan querer montar uma aliança old school. E é isso que tá acontecendo na temporada. Então, por mais que a gente não tenha visto a ideia partir exatamente dele, provavelmente a ideia partiu da cabeça dele, ele foi formulando e buscou aquelas pessoas ali. Porque a gente tem Parvati e Rob, que são pessoas tão fortes, que a gente não vê sabe, o Ethan pode estar tendo uma voz muito ativa, né, nessa temporada. Sim, é só olhar pelas conversas, ele tá sempre participando, né, ou incluso. Foi ele, por exemplo, que acho que contribuiu bastante pro Adam e a Denise não terem sido os alvos no começo. Enfim, né. Acho que o Ethan é alguém que pode se surpreender mais pra frente. Sim, e assim, eu acho que depois dessa eliminação da Dani, a tendência de virarem nos old school é grande. E ao virar nos old school, o Ethan é o último nome. E não é um nome apagado, sabe? Então eu acho muito bom pro jogo dele. Sim, ele tá arrasando. É. E a gente começa, né, esse pré-CT da tribo Selê com o Jeremy e com o Ben sendo os alvos iniciais, né? A Aliança Old School colocando os alvos no Jeremy e no Ben. Eu queria aproveitar para comentar contigo sobre como o Ben foi sacado como essa ameaça, sabe? Eu não sacaria tão fácil assim que o Ben seria essa ameaça tão grande. Eu acho que nós que somos telespectadores, é fácil da gente perceber que o Ben é uma ameaça. Mas para quem tá dentro do jogo é mais difícil, não? Eu acho que a ameaça, no sentido que eles estavam falando ali, é em termos de contra-ídolo, né? Acho que essa era a preocupação do Hobby. Não, e por ele ser Até um depois. wildcard também, o Rob mesmo fala isso. Que o Ben tá no meio de tudo, sabe? Sim, mas até pelo que o Rob fez no CT, eu acho que a preocupação dele é justamente com as vantagens, né? Já que nem ele, nem a Pavat e o Ethan, que é a aliança mais próxima dele, tem vantagem alguma no jogo. Então, pelo histórico, eu acho que ele viu que o Ben poderia ser alguém que estaria achando essas vantagens e o Jeremy também, né? Então, eu acredito que foi por isso, entre outras coisas, que os nomes deles apareceram. Mas o alvo do Jeremy não foi mais falado no episódio, simplesmente sumiu, né? Sim, eu acho que agora não faz muito sentido tirar o Jeremy mais não, né? Já que a Natalie saiu. Não tem mais esse peso de ter uma dupla, né? A galera também não tá pensando muito em Edge of Extinction, mas... Por enquanto que nem todo mundo sabe que tem vantagem saindo de lá para os jogadores, eu acho que ninguém nessa tribo sabe, né? é só o próprio Então, só o Jeremy, próprio mas Jeremy. se isso acaba vazando, acho que os players como o Rob, né, que a Ember tá lá, e o Jeremy vão começar a ter algo por causa disso sim. E aí a gente começa com uma série de moves, vamos chamar de moves aqui da Dani. A Dani começa se sentindo por fora da Aliança Old School, eu até entendi ela naquele momento, né? Porque os três estavam tão próximos que eles nem se preocuparam em incluir a Dani. Por isso que eu te falo, é a pergunta que eu coloquei aqui na pauta exatamente. É erro dos Old School não ter incluído a Dani naquelas conversas? Ou é só a paranoia da Dani que foi paranoica demais e começou a surtar? Ou os dois? Eu acho que tem um pouco dos dois, claro, porém eu acho que muita gente focou bastante nos erros que a Dani cometeu, de erros entre aspas, né, nesse episódio. Eu acredito que, analisando assim, ela realmente teve uma boa leitura do que estava acontecendo. Se a gente for parar para pensar, o pessoal da New School já estava falando de se juntar antes mesmo disso acontecer, né, da Dani ter alguma coisa. Então, alguém da Old School ia precisar sair nesse conselho. Então, o que eu acredito que aconteceu foi que a Pavat, o Rob e o Ethan tomaram a dianteira e jogaram a Dani já na fogueira, por ser alguém mais deslocado ali da aliança deles. E eles sabiam que não iam ter números para fazer alguma outra jogada, né? Porque eles iam ficar dependendo basicamente do Ben, que já tinha começado o episódio anterior falando que eles precisavam se unir, né? O pessoal mais novo. Ou o Jeremy, que foi enganado. Então tava difícil de ter números, né? Talvez o Adam e a Denise seriam as pessoas que eles tentariam puxar. Mas enfim, o que eu acredito que aconteceu foi isso. Talvez eles não quisessem a Dani saindo, mas jogaram alvo nela pra, just in case, quem se lascasse fosse ela. E aí a Dani conseguiu perceber isso e
foi tentar se salvar. E eu acho que ela fez realmente o que tinha que fazer. Faltou, acho, um pouco só de firmeza na hora de tentar não abordar os dois lados, né? Tipo, acho que o maior erro dela foi tentar convencer o Rob a tirar a Pavat. Eu acho que isso foi um deslize mesmo. Mas E entregar pro Ben que realmente era uma aliança, os old school, acho que ia se queimar totalmente com os três, entende? Ainda mais na frente do Ethan, sabe? eu acho que ela podia sim ter. Eu acho, na verdade, que ela deveria ter feito isso mesmo, de falar que Mas não na frente do realmente. Ethan. Mas não na frente do Ethan. Ou se foi na frente do Ethan, mas que não parecesse que foi um erro, que escapuliu, entendeu? Que dissesse, olha, realmente tem essa aliança, eu não quero mais estar nessa aliança. Conversa com ele antes, fala com o Ethan antes e fala, ó, vou fazer isso aqui, você tá comigo ou tá semigo, entendeu? É isso. Mas acho que ela realmente tinha que ter jogado outra pessoa debaixo do ônibus, porque só ela debaixo do ônibus ia dar errado, e deu errado de todo jeito, mas na minha opinião pareceu pior do que realmente foi, né? Acho que editaram também. É porque também é difícil. Parvati e Hobbs são muito favoritos do público, então a edição não vai favorecer. Tipo, se a edição tiver uma oportunidade de favorecer os dois, vai favorecer. E para os New School, né? Os cinco ali que não estão. Assim, estão na maioria dessa tribo, mas não parecem estar controlando a tribo. Você acha que realmente foi inteligente não tirar a Parvati nesse momento? Depende muito de como eles estão analisando o jogo, né? Se eles acham que o Rob e a Parvati e o Ethan não vão se juntar com outros old schools na outra tribo, né? Se tiver uma swap. Então foi uma boa jogada, não tentar assim, deixar a tribo mais unida para o futuro. Porém, é aquela coisa, né? A Dani poderia ser um número para eles. Se eles salvassem ela, com certeza eu acho que ela ia ter tentado. Eu acho que com certeza ela ia ser leal ao pessoal que salvou. Então, eles, ao mesmo tempo que perderam a chance de ter um número e tirar uma grande ameaça, eles estão apostando aí que se tiver uma switch ou uma swap, eles podem contar com essas pessoas, caso a sorte os coloquem juntos. É que o problema, assim, de tirar um aliado do Rob é que o Rob ele é rancoroso pra caraca. Então, tipo, a chance dele ir pro outro lado é gigante. Tipo, se você trai o Rob, sabe? Você não vai conseguir. Se é pra enganar o Rob, você elimina o Rob, sabe? Era isso que eu ia dizer. O pessoal fica nessa de. Eu não posso tirar alguém que o Boston Rob vai ficar irritado. Ai, tira ele logo. Não, tchau. Agora já tá resolvido o problema. Entendeu? Fica nessa ladainha, faz que nem tirou a Ember e pronto, acabou. Não, mas porém eu concordo até com o que você falou, assim, o Jeremy ele dá um confessionário falando que ele quer tomar o controle do jogo. Não precisa, sabe? O Jeremy só foi tão bem em Second Chance justamente que ele controlava o jogo sem o pessoal perceber que ele controlava o jogo. E quando foram perceber, já era tarde demais, ele já tava com o jogo na mão. Então, assim, deixar o Rob por enquanto, pode ser bom pra ele, justamente porque se for uma guerra de tribos, o primeiro a tomar a bala vai ser o Rob. Vocês não tenham dúvidas disso. Sim, esse sempre é o problema do jogo do Boston Rob. Ele é tão arrogante e tem uma presença tão grande que não tem como ele se esconder. E se alguma coisa no pagong que ele quer fazer der errado, ele se lasca. Não. Em Marquesas ele mostrou que não sabe jogar em minoria. Então, deixa o Boston Rob fazer o jogo dele por enquanto. O único problema é você deixar ele se criar demais. É o que falam desde o início da temporada. Se ele ganhar momento, já era. Ele vai ganhar a temporada. Duvido muito, né? Mas ok. Não, duvido muito também, mas assim... Eu acho que ele pode ter o momento que for, que ele não vai vencer. E partindo pro CT, né, a gente começa esse conselho tribal com a cena mais engraçada da temporada até agora, que é o Adam tentando colocar a tocha no buraco errado. Sim, eu acho que foi até um foreshadow da edição, né? Porque o Ben tá tentando ajudar o Adam desde que começou a temporada e o Adam tá sem querer jogar com o Ben de alguma forma. Por algum motivo aí. Sim, será? E o Ed que... Eu acho que sim, né? Não, é porque justamente, né? Dizem, quem trabalha muito com Edic, né? Faz Edic, fala que geralmente quando você tem um momento chacota, geralmente é porque você não vai ganhar uma temporada. Assim, a Não, edição mas isso vale, é old, pra né? mim, é a melhor até agora. Não, que o Ben não vai ganhar é old, mas assim, eu acho que eles legendarem aquela parte de Let Me Help You depois de ter tido
Ele falando para dar metade de um ídolo pro Ada, depois de ele ter salvado ele na primeira votação, né? Eu acho que não é desproposital, não. Quer dizer, eu acho que é proposital. Não, eu achei coincidência essa cena dele estar tentando colocar a tocha no buraco errado ter coincidido no mesmo dia que o fandom brasileiro descobriu que ele era hétero. Interpretem como quiser. Que o Ada é hétero. É. Mas são outros também, né? Mas mesmo assim a gente continua shippando ele com o Jay. Muito bom. E aí a gafe do CT, né? Que é o Jeff chamando a Dani de velha. Eu achei. Ele tentou até se Eu corrigir nem percebi depois. isso. Você não percebeu? Porque ele tenta dizer assim, não, eu não tô falando de velha, assim, porque quando a Dani dá uma risada na hora, aquela risada meio constrangedora. E aí o Jeff vai lá e fala, não tô falando que você é velha, que você tem idade, não no sentido cronológico. Eu tô falando no sentido de survival, mas depois dali ele já tinha feito a gafe, né? Eu não lembro disso não, mas acho que foi na hora que a Parvati falou que o Ethan e a Dani eram old school, né? Uma coisa assim. Até que o Ben foi cobrar, né? Sim. Eu amei. E é justamente quando o Ben vai cobrar, né? Que é o que eu noto muito no jogo do Ben. Assim, eu também, a gente já comentou, né? Eu também tô gostando do jogo do Ben nessa temporada. Mas ele às vezes se confunde muito nas palavras dele. Tipo, ele às vezes se perde muito. E ele, não sei se ele fica nervoso por estar jogando com o Rob, tá nervoso até agora, mas ele, sei lá, às vezes ele se perde no próprio raciocínio. Acho que é muito à frente, sabe? E eu super acho justo que isso aconteça. Acho que deve acontecer mais vezes no Conselho Tribal. Porque geralmente o que acontece nas temporadas com novato é que alguém fala e todo o resto fica calado, né? Que todo mundo tá ali com medo de, sei lá, criar um conflito ou alguma coisa. E aqui o pessoal tá respondendo, tá interagindo, tem menos medo, e aí ele não tá esperando, né? Ter uma tréplica, uma réplica, um debate ali. Ainda mais com o Rob, que qualquer coisa que você fala pro Rob, ele tem uma réplica pra te dar, então é difícil. Sim, bem insuportável o Boston Rob, né? Bora combinar. Não, eu concordo. Eu sou fã do Rob, sinceramente, eu gosto do Rob, mas assim, eu não aguentaria ficar 3 dias do lado dele, porque o estilo de jogo dele me incomodaria muito, sabe? Pois é, não sei como ele consegue. O Não sei pessoal. como as pessoas aceitam, né? Porque tem gente que é eliminada porque quer dar dica de acampamento, né? Na hora de montar lá a barraca do pessoal. E Boston Rob mandando pra cima e pra baixo. E a galera só, ok, vamos nessa. Mandando, inclusive, abrir a bolsa pra mostrar o ídolo. Isso foi o ápice pra mim. Eu achei o cúmulo o pessoal ter aceitado fazer uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Não, é que tipo, é complicado. Eu acho que o Adam até se entregou nesse momento, porque, assim, eu acho que o pessoal fez, ok, não devo nada, vou fazer. Só que quem tá com ídolo que se sente, sabe? Ofendido. Ó, que quem tá sem ídolo fala, ok, é uma chance de eu ver onde tá o ídolo. O Boston Rob já foi ridículo, mas já tomou a atitude que eu queria tomar, entendeu? Eu acho que eu queria que tivesse alguém que, mesmo sem ídolo, tivesse ficado sentado sem abrir a bolsa, porque é muita pachorra. Mas é muito alvo. Tentar. Não, eu sei que é muita pachorra. Mas o problema é isso, amigo. É que é o que todo mundo queria fazer ali, mas todo mundo sabe que é absurdo você fazer aquilo. Eu achei tudo sem sentido, pra falar a verdade. Porque, primeiro, se eu tivesse lá e o Rob tivesse pedido pra abrir a bolsa, eu ia achar que ele que tinha o ídolo. Porque, pelo amor de Deus, tinha tanto lugar pra botar ídolo. Pode botar ídolo na cueca, na meia. Tanto que a Denise segurou o Adam, nem mostraram o que ele fez, né? Podia, sei lá, tá no inferno a desgraça do ídolo, podia estar no acampamento, e eu acho que eu ia ficar suspeitando justamente dele por ter pedido pra fazer isso, porque era um jeito de dizer, olha, não tenho nada aqui a esconder, mas na verdade meu ídolo tá aqui no meu bolso, ou sei lá, em qualquer outro lugar. E do Adam com certeza também foi suspeito, né? Mas eu ia também. Eu acho que isso pode ficar pro próximo episódio, o Adam tomar um alvo por causa disso, sim. Mas Talvez seja isso, né? Até na preview ele tá falando que agora é hora de tirar jogadores grandes, Big Move, né? Big Players. Falando um pouco, né, da preview, a gente tem um possível Big Move na série, né? Que foi o que a gente já comentou, e um possível embate entre Tyson e Sandra. Mas é aquilo, né? Preview sempre engana. Será que realmente nenhum dos dois tá em perigo? Eu não faço ideia do que pode acontecer, né? O fato é que a Sandra tem um ídolo e ela sabendo que vai ser votada, talvez ela use, né?
É que E só vale aí... por mais 2 CTs, então se ela for pro CT que vem, é tipo a penúltima chance dela de usar. Isso. Então, Ou a assim, última, né? Se o CT da Azul contar, né? Não for só o CT que ela for, pode ser, mas talvez. acho que não, porque o daquela menina da última temporada, aquela aí, Aham. valeu até bastante, que foi até aquele blindside do Jack. Sim, então assim, ela sabendo, eu vou rezar pra ela usar, né? E agora o Adam falando que é hora de fazer Big Move, isso aí eu já não acredito, não. Não, eu acho que vai ser. Eu acho que a tribo vermelha que vai pro CT, isso foi só pra enganar a gente, ou senão até eles vão pro CT e não vai ter Big Move nenhum. Vai sair, sei lá, a Michelle, não sei. Desculpa, fãs da Michelle, eu vou apanhar. Ah, a Michelle não vai sair, não, porque a lenda tem social perfeito. Que ela votou errado e nem foi cogitada para sair nessa eliminação, ou seja, a princesa já está de volta no comando da tribo. E aí, comentários da Dani? Saiu por culpa própria? Não, a culpa com certeza é dela, né? Não é da gente que tá comentando o episódio. Agora, assim, fiquei meio triste, de que até comentei isso na tribo falou, que era alguém que esperou muito tempo para jogar, né? E não teve muita oportunidade de fazer muita coisa. Pelo menos uma alegria. Ela saiu da ilha e viu o time dela, que ela tanto usa a blusa desde Guatemala. O time dela não era campeão há 53 anos e foi campeão desse Super Bowl agora, dia 2 de fevereiro. Então, É, alguma coisa boa pra Dani. comentários super relevantes. Toda a população que escuta o Blindcast com certeza sabe quem é esse time da Dani. Não, mas olha, 53 anos é muito tempo e ela deve estar muito feliz, né? É, e tem a chance dela voltar aí na Edge of Extinction e ganhar. Ó, pois é. Acho difícil, sinceramente. Apesar de que a edição dela foi boa, né? A edição da Dani não foi ruim. Mas, assim, é outra que eu, sei lá, não apostaria minhas fichas nela, não. Por enquanto. Por enquanto eu tô apostando minhas fichas na Natalie. Dessas 3 opções que a gente tem. Falando Ou, em Edge né? of Oi? Ou, né, não tem outras opções mais viáveis, não, né? A É. Amber morta por dentro, a Dani totalmente irrelevante Mas ela ganhava para a imunidade, edição. tanto que. É. Não, tô falando em termos de edição, né? Sim. E ainda tem gente que pode chegar, né, ainda. Então. Mas por enquanto eu tô na Natalie. Sim, algum homem vai ganhar. Pois é, pra manter a estatística de 100%. Falando de Age of Extinction, a Denise. Ah, a Denise, olha. A Dani deixou o Foreign Token dela pra Denise, o que não fez muito sentido pra mim, mas mostra que o social da Denise tá em dia, como a gente já comentou antes, né? É, a gente nunca viu elas conversando, né? A produção não deve ter filmado, elas devem ter conversado no banheiro. Mas é isso, não tenho o que comentar que a gente não viu. Parabéns pra Denise que ganhou um token de graça. Não, pois é, a edição podia ter botado pelo menos uma conversa das duas pra gente entender de onde que veio esse token, né? Ou simplesmente foi a Dani falando, quem será que tá mais em minoria aqui, sabe? Tô com raiva de todo mundo, até porque ela saiu com 8-1, né? Todos os votos. Ela poderia ter deixado pra alguém da vermelha, né? Pois é, né? Verdade. Mas vamos esperar pra ver, né? No próximo episódio a gente deve saber por que que ela deixou esse token pra Denise. Vamos de draft, né? Dani era do Team Juan e os reis do draft até então estão aqui nesse podcast, né? Eu e Danilo não perdemos nenhum participante até agora. O Bolão já perdeu participante, foi? Perdeu a Emer. E o Juan perdendo agora a Nathalie era da Bia, a Dani era do Juan. E a gente segue com os times fechadinhos. Lembrando vocês, Bonomi tem Parvati, Tony e Ben. Juan tem Kim, Wendell e Adam. Bia tem Sandra e Rob. Eu tenho Sarah, Denise, Nick e Jeremy. E o Danilo tem Sophie, Michelle, Tyson e Ethan. Obrigado pelos mimos. Esqueci que o Ethan tava no seu time. É uma aposta muito boa aí. Começando, sei lá. Meu time perfeito, Michelle, Sophie, rainhas do game, Ethan, Sophie príncipe, também. Tyson, Sophie também. poker player. Aposta pro próximo episódio. Que se tivesse que apostar em um eliminado de cada tribo, tribo da Cal e tribo Cele. Na Dakar eu vou apostar que vai acontecer uma grande reviravolta no game e a Kim vai sair. Mas é isso, eu acho que tristemente ela deve ser cogitada aí pra ser eliminada. Principalmente pelo confessionário da Sophie, né? Aham. O que pode acontecer também é o Tyson sair, né? Se a Sandra Não, realmente usar o é minha ídolo. aposta, inclusive, tá? Minha aposta na tribo da Cal é o Tyson. Pronto. E na tribo azul,
Eu acho que. Vamos pensar aqui quais são as mulheres que ainda estão na tribo azul. Tem a E tem que ser Denise, mulher, né? é, tem a Parvati e tem a Michelle. A Michelle não vai sair porque ela domina o game. A Parvati tá sendo mijada pela produção, então sobrou pra Denise tomar um blind aí ir pra casa chorando. Nossa. Você falou as duas pessoas que acharam ídolo, né? Sim, quero que ela saia com elas no bolso. Eu vou de Tyson e Parvati. Eu vou nos favoritinhos do público. Então, Tyson nem tão favorito assim. É, eu ia dizer, só favorito só na casa do Thiago, né? Mas eu vou de Tyson e Parvati porque eu acho que. Ou até Rob, né? Vou de Parvati, mas é Parvati e Rob. Eu acho que um dos dois sai no próximo episódio. E não acho que vai mudar muita coisa na Dakal, então acho que a Kim consegue se salvar e o Tyson sai. Preparem-se para a Amber achando um ídolo e mandando pro Rob se salvar. É, pode ser isso também, né? Foi o que falaram no episódio passado, inclusive Bonomi acertou a aposta dele do último Blindcast. É, o nome é spoilado, né? Old. É verdade, né? A gente esquece que o Bonomi vê Bootleg. É brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não parem de ouvir o Blindcast, não. Não, eu não tô brincando, não. É isso aí, gente. Deixem o feedback de vocês, né? A gente gosta bastante quando vocês deixam feedback. E é isso, né? Deixem os comentários, falem tudo que vocês acharam. Podem falar que a gente ama ler. Pois é. Mandei aí o. Taca. Como é? Taca mijo na lenda? Não, taca. Taca stream na lenda. Aí a gente confunde todas as coisas. Mas enfim, taca stream nas lendas aqui, manda os comentários. E é isso. É isso aí, gente. Então, muito obrigado por ter ouvido até aqui e tchau, tchau. Tchau. The tribe has spoken. Time for you to go. Well, anytime there are lines drawn in the sand, the question is, will they be there in the morning, or will the tides of Fiji wash them away? Grab your torches, head back to camp. Good night. O resto é mais comentar as coisinhas que os fãs ficam felizes. As ceninhas. Como é que chama quando faz tipo, no filme da Marvel? Fanservice. Essa temporada é puro fanservice.